Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou tão feliz hoje porque Deus vai fazer de novo uma obra na sua vida e no seu coração. Eu falo de novo porque eu gravo tantas orações aqui no canal e eu vejo sempre a mão do Senhor, sempre Deus operando, transformando vidas, e esse é o propósito do meu canal e do meu coração. Eu quero que você tenha uma vida transformada. Irmãos, não adianta nada a gente saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e a gente não colocar em prática. É como se você tivesse a chave, mas você não sabe onde liga o carro, você não sabe o manual de instruções para conduzir aquele carro. Da mesma forma, tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente elas não sabem viver nessa terra. Elas ficam esperando a morte chegar para que elas possam estar com Jesus. Irmãos, eu começo a pensar numa coisa. Jesus disse lá em João capítulo 10 que ele veio a este mundo para nos dar uma vida em abundância. E aí eu sempre me questiono isso. Será que eu estou vivendo a abundância de Deus na minha vida? E olha, não estou falando de dinheiro, tá bom? Eu estou falando de todas as áreas da vida, que inclui também a área financeira. Porque a Bíblia diz assim, ó: a ninguém vocês devem dever coisa alguma, a não ser o amor. E aí eu te pergunto, você está em dívida com alguém, com alguma instituição, com alguma empresa? Eu não estou dizendo que você está em pecado, tá bom? Irmãos, é muito difícil realmente viver nesse mundo, não é fácil. Cada um de nós sabemos o quanto é complicado viver nesse mundo, até mesmo esse sistema capitalista, ele não é perfeito e a gente sabe a desigualdade que tem. Não existe essa história de que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Isso é mentira, irmãos, porque pense numa criança, por exemplo, que está lá no meio da guerra. Que oportunidade ela vai ter? Ou então um jovem, um adulto que nasceu numa família totalmente disfuncional, uma família totalmente desestruturada. O que vai acontecer? O esforço terá que ser muito maior do que uma pessoa que já nasceu num lar onde há muito amor, afeto, comunhão, carinho, entendeu? Então não existe essa história de que todo mundo tem exatamente a mesma oportunidade. Irmãos, para uns as coisas são mais fáceis mesmo, mas para outros as coisas são difíceis. Não é porque a pessoa não tem oportunidade, mas é porque ela não soube ainda colocar todo o conhecimento que ela tem da palavra de Deus, daquilo que Jesus veio ensinar. Ela não sabe ainda como colocar em prática no dia a dia. Irmãos, esses dias, só para vocês terem noção, um rapaz me procurou e ele falou o seguinte: pastor, eu não entendo a minha tia. A minha tia, olha, ela vai nos cultos, ela vai nas vigílias de oração, ela lê a Bíblia, ela lê livros cristãos, mas pastor, que mulher complicada. E ele começou a falar mal dela, sabe? Que estava morando na casa dos seus pais por um tempo. E ele falou: pastor, que mulher enjoada, fala mal de todo mundo, critica tudo e todos, sabe? Critica o pastor, a igreja, o governo. E ele começou a falar um monte de coisa. E aí eu comecei a pensar, né? Não adianta a gente conhecer da palavra se a gente não coloca em prática no dia a dia. E muitas vezes a gente é como se fosse um adolescente que tem uma chave de um carro na mão. Ele sabe que aquela chave vai ligar o carro, que ele vai poder ir para vários lugares que ele quiser. Mas ele não sabe como dirige, ele não leu o manual de instruções, nunca ouviu alguém instruir ele, então ele vai ficar simplesmente travado ali dentro do carro, certo? Da mesma forma, tem muita gente travada, irmãos, a vida não vai para frente. Olha, no casamento, nos relacionamentos, a pessoa está insatisfeita. Então, no caso desse jovem que me procurou, eu falei o seguinte: você já parou para pensar que às vezes a sua tia, ela pode estar muito ferida nas emoções? Ela pode estar machucada com ela mesma, com alguma situação, ela está infeliz talvez, e com isso ela fere as outras pessoas sem perceber. É uma pessoa que está amarga, ela precisa muito de oração, eu falei para ele. Mas eu disse outras coisas para ele também que abriu a mentalidade dele, sabe? Eu falei, talvez a sua tia, ela tenha uma crença errada de quem é Deus, de como Deus trabalha na vida das pessoas. Sabe, irmãos, tem pessoas que ficam de braços cruzados achando que Deus vai fazer tudo. E pode reparar na sua própria vida, na vida das pessoas. Deus não interfere em muitas coisas da nossa vida, porque Deus nos deu a responsabilidade, Deus nos deu o poder de escolha,
para que a gente também saiba o peso das consequências boas ou ruins, entende? Então Deus, ele não vai entregar tudo de mão beijada. Quem faz isso é o diabo. Só que o diabo, ele te dá com uma mão, ele toma com as duas. Mas Deus não, irmãos. Ele faz tudo no tempo perfeito, do modo correto. E se você não souber usar a linguagem de Deus, vamos assim dizer, se você não estiver alinhado com Deus, com seu coração que é obediente e principalmente que tem o conhecimento correto da Bíblia e do Senhor, você então vai ter uma vida frustrada aqui nessa terra. E é exatamente isso que eu quero te ensinar hoje, porque, irmãos, esse ensinamento que eu vou te trazer aqui hoje mudou a minha vida. Eu tenho certeza vai mudar a sua. Eu te dou a minha palavra. Se você colocar em prática o que eu vou te passar aqui, você vai destravar em todas as áreas da sua vida. Amém? E aí você não vai precisar ficar como aqueles crentes que ficam só esperando a morte chegar, esperando o dia em que Jesus vai voltar para a pessoa, enfim, ter uma vida abençoada. Irmãos, Deus tem uma vida próspera e abençoada para nós aqui hoje, nessa terra, nesse mundo natural. Amém? Glória a Deus. Então, nós já vamos começar. Eu quero muito que você preste atenção hoje na mensagem. E antes de tudo, eu só peço para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas. Preste atenção aí se você selecionou isso, porque eu quero que você receba as próximas orações, as mensagens que eu vou colocar aqui diretamente aí no seu celular, ok? Irmãos, vamos lá. Olha, tem um versículo na Bíblia, lá no livro de Oséias, que é um dos mais fortes, é um dos mais importantes, que com certeza fará uma grande diferença na minha vida e na sua também. Esse versículo, ele explica a raiz de muito sofrimento que a gente vê por aí, inclusive dentro das igrejas, irmãos. Eu sei que talvez você já ouviu esse versículo, mas eu quero reforçar aqui e eu vou te explicar o que realmente ele explica. É o seguinte: Oséias capítulo 4, o versículo 6. O próprio Deus, ele falou o seguinte, preste atenção: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Guarde esse versículo. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Irmãos, muita gente usa esse versículo aqui, mas não entende a profundidade dele. Por exemplo, quando a gente escuta a palavra conhecimento, a gente logo pensa em estudar, certo? A gente aprofundar o nosso conhecimento, é como se a gente sentasse numa sala de aula e a gente começasse a decorar um monte de informações. Mas, irmãos, na Bíblia, principalmente no hebraico, que é a língua original, essa palavra conhecimento é muito mais profunda, porque não é somente ter o conhecimento de quem Deus é, conhecer sobre Deus, não é isso. É você conhecer Deus de perto, é você ter intimidade, é você caminhar com Ele, entendendo como Ele pensa e como as coisas funcionam no mundo espiritual e natural, segundo a sabedoria dele, entende? Então é algo muito mais profundo. É quando você começa a ter o conhecimento de como Deus trabalha, de como Deus age, daquilo que agrada a Ele, daquilo que desagrada. Irmãos, o profeta Oséias, que foi quem entregou essa mensagem, ele estava falando para um povo que já tinha religião, que fazia os sacrifícios no templo. Aquele povo frequentava o templo, irmãos, só que eles só conheciam as histórias de Deus. Eles não conheciam o Deus das histórias. Eles não sabiam o que o coração de Deus ansiava. Então eles viviam de uma forma que desagradava muito a Deus. Era uma vida cheia de idolatria, de mentira, de injustiças, e por causa disso a vida deles inteira era destruída. Irmãos, isso aqui é muito triste, e o próprio Deus estava dando o recado, estava dando a receita. Olha, vocês estão sofrendo porque falta a vocês o conhecimento de quem eu sou, daquilo que eu faço. Irmãos, é nessa hora aqui que eu quero que vocês olhem no espelho. Porque muitos de nós conhecemos a pessoa de Jesus. Nós sabemos o que Ele fez aqui nessa terra, os seus ensinamentos, nós até aceitamos Ele como nosso Salvador. E isso é maravilhoso. Isso garante realmente a vida eterna no céu com Ele. Irmãos, isso aqui é como se fosse a chave do carro que eu falei para vocês. Mas conhecer Jesus como Senhor e Salvador é uma coisa, e aprender e praticar os princípios que Ele ensinou é uma outra totalmente diferente. Irmãos, a salvação, ela nos leva para o céu, mas é somente quando a gente aplica os seus ensinamentos, os seus princípios, é que a gente começa a ter vitória, é que a gente começa a ter paz no coração, uma alegria verdadeira.
E é aí que muita gente tropeça, que muita gente não consegue destravar a sua vida. Talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu sou muito sincero com Deus, eu me abro com Ele, eu amo Ele, Ele sabe disso, eu até vou na igreja, eu tenho a minha vida de oração. Mas por que será que algumas áreas da minha vida parece que nunca mudam, pastor? O que eu tenho que fazer? Por que o meu casamento continua em crise? Por que as minhas finanças são um caos, pastor? Irmãos, a resposta pode estar exatamente nessa diferença que eu te falei. A sinceridade espiritual é fundamental, mas ela não vai substituir a sabedoria que você tem que ter de acordo com a palavra. Eu sei que você já deve ter percebido que a Bíblia é um livro cheio de regras, mas também um livro cheio de estratégias, um livro que tem muitos conselhos para que você tenha uma vida próspera. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Você pode ser a pessoa mais sincera do mundo e ainda assim fracassar nos seus negócios se você simplesmente ignorar os princípios de sabedoria financeira que estão lá no livro de Provérbios. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos tomar muito cuidado com dívidas para a gente não nos tornarmos escravos de outras pessoas. A Bíblia diz também que devemos ser generosos, porque o generoso prosperará. O que dá alívio aos outros, alívio receberá. E ela diz também que aquele que trabalha com disciplina e sabedoria enriquecerá. Então, irmãos, existem vários conselhos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Você pode amar os seus filhos com todo o seu coração. Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe, a pessoa mais carinhosa que existe. Mas se você não aplicar a sabedoria da Bíblia para você disciplinar o seu filho, para você ensinar o caminho correto, e não somente isso, ensinar no caminho, ou seja, você tem que dar o exemplo. Aí então, os seus filhos podem se desviar, eles podem desobedecer a palavra, eles podem se tornar rebeldes. É claro, irmãos, que nem tudo depende de nós. Tem pais que ensinaram da melhor maneira, mas os filhos não quiseram seguir o caminho, o conselho deles. Mas deixa eu te falar, muitos erros são dos pais, sim. Os pais hoje não têm coragem de disciplinar, de ensinar o que é correto, de ser radicais, entende? De ensinar os princípios exatamente como estão na Bíblia. Então não basta você ter um amor no seu coração, você tem que ter o conhecimento da palavra. Lembra do versículo? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Da mesma forma, você pode ter muita fé de que Deus está te guardando e te protegendo, mas se você não cuidar da sua saúde, se você viver uma vida desregrada, uma vida cheia de vícios, de maus hábitos, você estará ignorando o princípio de que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então agora você entendeu como as coisas precisam caminhar juntas? Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender muito bem é que a salvação, ela transforma o nosso espírito, ela nos conecta com Deus. Mas é somente quando a gente renova a nossa mente com a palavra é que a gente começa a mudar a nossa vida aqui na terra, entende? Deus não quer te dar uma vida derrotada aqui, Ele não quer que você coma o pão que o diabo amassou, vamos assim dizer. Deus quer que você tenha uma vida incrível, uma vida abençoada, cheia de propósito. E olha só o que está escrito em Romanos capítulo 12, o versículo 2. O apóstolo Paulo disse assim: Irmãos, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Aí vocês vão conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Você quer desfrutar dessa vontade do Senhor? Então saiba que isso não vai acontecer de forma automática. A gente precisa deixar Deus mudar a nossa maneira de pensar. E como é que a gente faz isso, pastor? Alinhando os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Por exemplo, quando surge um problema, em vez de você pensar como o mundo pensa, com medo, com desespero, com vingança, você deve se perguntar: o que a Bíblia diz sobre isso? E aqui entra um ponto muito importante, irmãos: o equilíbrio. Porque existem dois extremos muito perigosos na vida com Deus, na vida cristã. De um lado tem aquela pessoa que só é guiada pela emoção. Sabe aquela pessoa que é sempre muito apaixonada por Jesus? Ela ama adorar ao Senhor, ela sente a presença de Deus, ela se emociona nos louvores. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Mas, irmão, se a vida dela for baseada só nos sentimentos, a base, a estrutura da vida dela vai ser frágil. Porque os nossos sentimentos, eles mudam. Uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo. E um dia você se sente perto de Deus, mas no outro dia você não sente absolutamente nada. Não é verdade? Então, se a sua fé depender de um arrepio ou de uma emoção, você não vai suportar as tempestades da vida. E do outro lado, tem aquela pessoa que só é guiada pela mente. Ela começa a estudar a Bíblia como se fosse um livro da faculdade.
Então ela analisa a teologia, ela conhece o grego, o hebraico, mas o coração dela é frio. Ela nunca sentiu nada, ela não chora, ela não sente o amor por Jesus, ela não tem o amor pelas almas. Irmãos, esse é o conhecimento que incha a gente. Ele gera orgulho, mas ele não transforma a nossa vida. Então, o ponto de equilíbrio que Deus quer para nós é quando você une essas duas coisas. Você tem um coração que queima por Jesus, que adora em espírito e em verdade, mas ao mesmo tempo você tem uma mente cheia da sabedoria de Deus. A palavra está sempre na sua boca e no seu coração e você sempre coloca em prática. Amém? Então nós já vamos orar, mas eu só quero contar um exemplo bem rápido, um exemplo de um homem que eu admiro muito no Antigo Testamento, que ele viveu de uma forma muito real esse equilíbrio que eu falei para você. O nome desse homem é Neemias. Irmãos, Neemias foi um homem fora da curva. A maioria das pessoas conhece ele por ter reconstruído os muros de Jerusalém, né? Porque naquela época os muros foram derrubados, o povo foi levado escravo, havia um grande sofrimento em Jerusalém. Irmãos, esse homem, ele tinha um coração muito grande, porque quando ele ficou sabendo disso, ele chorou bastante. Na verdade, ele chorou por dias, ele jejuou, ele orou a Deus. Então ele tinha um coração muito conectado com a dor do seu povo e também com a glória de Deus. É um coração quebrantado, amém? E, irmãos, Neemias, ele tinha um emprego muito confortável. Ele era o copeiro do rei da Pérsia, então era um cargo muito importante. Mas o que é mais interessante é que depois que Neemias chorou, depois que ele se lamentou, ele não ficou parado esperando um anjo aparecer. Ele usou a mente, a sabedoria que Deus deu para ele. E ele então traçou um plano, porque quando o rei perguntou por que ele estava triste, ele não fez um pedido qualquer, um pedido vago. Não, ele apresentou um projeto para o rei, irmãos. Ele pediu cartas de autorização para que ele fosse lá aonde o seu povo estava e ajudasse então o seu povo a reconstruir os muros. E ele pensou em tudo, irmãos. Ele pediu madeira da floresta para que ele pudesse fazer as vigas, para que ele pudesse reconstruir os portões. Ele pediu coisas que ele sabia que poderia ouvir um não. Ele sabia que o rei poderia não ajudar em nada e ele ainda poderia sofrer as consequências, mas ele agiu com equilíbrio, ele teve uma postura firme, ele falou que realmente estava no seu coração, o motivo pelo qual ele estava sofrendo, mas ele falou: ó rei, se for do teu agrado, por favor, me libere, deixa eu socorrer os meus familiares. Irmãos, como ele era um homem muito sensato, muito equilibrado, um homem com responsabilidade, o rei liberou ele. E quando ele começou a reconstruir os muros, surgiram, é claro, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Neemias. E eles apareceram para zombar, para atacar. E sabe o que Neemias fez? A Bíblia diz que ele usou a sabedoria e ele não apenas orava a Deus e adorava ao Senhor, mas ele também colocou guardas para vigiar dia e noite. Ele colocou armamentos nas mãos das pessoas para que elas mesmas pudessem se proteger. Então, irmãos, entenda uma coisa, o coração deve andar junto com a sua mente. Então Neemias, só para você ter noção, ele organizou o povo em equipes de trabalho, ele resolveu problemas internos e em apenas 52 dias, um trabalho que parecia impossível, ele foi concluído. Por quê, irmãos? Porque Neemias era um homem que tinha um coração que buscava a Deus com paixão, mas ele usava a sua mente com a sabedoria que Deus deu para planejar, para executar. Então, tudo isso que eu estou te falando não é da noite para o dia. Você tem que buscar esse conhecimento, amém? A cada dia aqui no meu canal, você já reparou, eu sempre trago um conhecimento da palavra, porque isso sim vai transformar a sua vida. Não adianta você ficar só levantando as mãos no culto, só adorando a Deus, mas no dia a dia você não sabe como tomar suas decisões, como agradar a Deus de verdade, entende? Então, você precisa entender, a sua mente é o seu bem mais precioso. E aí eu te pergunto uma coisa, o que você tem colocado na sua mente? Você tem colocado tesouros ou você tem colocado lixo? Isso mesmo, você tem alimentado a sua mente com porcarias, com coisas ruins, com pecados, ou você está preenchendo seus pensamentos com a palavra do Senhor? Escreva aqui nos comentários qual tem sido a sua decisão. A Bíblia deixa claro lá no primeiro livro de Salmos que aquele que medita na palavra dia e noite, ele vai prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Então nós vamos orar nesse momento e eu quero que você escreva aqui no comentário o que Deus falou com você e no final não deixe de compartilhar, nós vamos orar agora. Eu creio que muitas pessoas serão tocadas e Deus vai te usar poderosamente na vida delas. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós te engrandecemos e te louvamos, Pai, porque a Tua palavra falou poderosamente conosco hoje. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado por ser o nosso sustento, por a cada dia nos fortalecer e nos mostrar que o caminho é Jesus Cristo e nenhum outro. Ó Jesus, obrigado por ter vindo a esse mundo para nos ensinar como nós podemos andar com o Pai, como podemos agradar o coração dele. Nós sabemos que o teu maior ministério nem foi o de milagres, mas foi o ministério do ensino. Porque quando nós temos conhecimento, nós paramos de sofrer desnecessariamente. Como diz a tua palavra, o teu povo, Senhor, sofre por falta de conhecimento. E nós não queremos sofrer, meu Pai. Não queremos ser destruídos. Nós queremos ter uma vida honrada, uma vida cheia de paz, de alegria, uma vida que vai deixar um legado aqui nessa terra. Oh, meu Deus, nos ajude a te obedecer, mesmo quando a gente não sente vontade. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e esta mulher que todo dia ora aqui comigo, mas hoje se encontra numa situação complicada. Oh, meu Deus, nós quebramos nesse momento toda mentalidade de fracasso, toda fortaleza de pensamento que o inimigo vem construindo na mente do teu filho e da tua filha, Senhor. Todo pensamento que diz, eu não consigo, isso é muito difícil para mim, Deus não se importa com essa área da minha vida. Ah, na minha família é assim mesmo, que caia por terra agora toda palavra maldita, toda palavra que é mentira, que não está alinhada com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda seta do inimigo, tudo aquilo que o diabo vem soprando na nossa mente, de que não tem mais jeito, de que nós não temos valor, de que a nossa vida vai acabar na miséria, está repreendido agora, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma mente nova, uma mente alinhada com a Tua mente. Ensina-nos, Senhor, a pensar como o Senhor pensa, a enxergar as situações como o Senhor vê. Oh, meu Deus, eu oro por essa pessoa que se sente perdida, estagnada. Senhor, que a Tua palavra venha a ser como uma luz poderosa que clareie cada área de escuridão, aonde nós não entendemos, que nós não sabemos como resolver. Oh, meu Deus, nos ensine na Tua palavra como nós devemos agir. Tem pessoas, meu Deus, que são confusas nos relacionamentos, elas não têm sabedoria para perdoar, para amar, para dialogar, e elas acabam sofrendo muito no casamento, no namoro. Oh, meu Pai, quantas pessoas também não sabem lidar com o dinheiro, elas estão sempre endividadas, estão sempre agindo por impulso, elas não sabem como trabalhar com sabedoria, Pai, e muitas vezes sofrem por causa disso. Senhor, abre portas de emprego, Pai, mas principalmente abra a nossa mentalidade, Pai, para enxergarmos e sabermos como prosperar nessa terra. Oh, Pai, dá-nos um coração que não é tomado pela ansiedade, pela ganância, mas um coração que tem a Tua paz, essa paz que transcende todo o entendimento, que ela possa nos governar a partir de agora. Pai, nos dê um coração que queima também de amor por Ti, um coração que Te ama acima de todas as coisas. Nós não queremos ser frios espiritualmente, ó Deus. Nós queremos ter um coração firme, posicionado, que obedece a Tua palavra. Ó, meu Deus, eu oro também pela saúde dessa pessoa. Quantos agora, meu Pai, estão sofrendo nos hospitais, estão abalados, tristes? Ó, Senhor, aviva a fé do Teu povo, Senhor. Não deixa a gente perder a esperança. Pai, tem pessoas aqui, meu Deus, que já não sabem mais o que fazer. Elas até entendem a Bíblia, elas colocam em prática, mas parece que o coração está sempre triste. Ó Jesus, o Senhor mesmo disse que nesse mundo nós teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu tudo por nós. Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti. E eu te peço agora, coloca a Tua mão no coração dessa pessoa, tira com a mão, Senhor, toda dor, todo peso, toda tristeza, toda amargura na alma, que não haja falta de perdão, mas que essa pessoa consiga liberar o perdão, olhando para Ti, Jesus, que é aquele que nos perdoa sempre, mesmo quando nós falhamos absurdamente. Pai, não nos deixe sair daqui sem a Tua bênção. Libera sobre nós, Senhor, a Tua bênção, o Teu favor que nós não merecemos. A Tua palavra diz que quando renovamos a nossa mente, nós começamos a experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso nós descansamos o nosso coração em Ti agora, Pai, e nós escolhemos não duvidar, não desconfiar e não reclamar,
mesmo quando a situação aperta. Muda a nossa história, Senhor. Nos ajude a termos domínio próprio, e isso é algo que só o Senhor pode fazer por nós. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você nunca entregou o seu coração para Jesus, se você quer aproveitar essa oportunidade agora e abrir o seu coração para Ele de verdade e reconhecê-lo como seu Salvador, eu quero que você repita essas palavras que eu vou falar agora, mas faça de todo o coração. E o próprio Senhor Jesus prometeu que Ele é fiel para cumprir. E Ele disse que Ele vai te salvar agora, se você se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé nele. Amém? Eu sei que você quer ir para o céu, eu sei que você quer estar com Ele para sempre. Então repita essas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu abro mão do meu passado para obedecer a Tua palavra. Jesus, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê a Tua salvação. Eu sei que esse é um presente gratuito do Senhor. Eu não posso comprar a salvação, eu não posso fazer por merecer, mas eu posso recebê-la pela fé, por meio da graça. Jesus, eu entrego o meu coração, a minha vida e os meus caminhos nas Tuas mãos. Faz uma obra grande na minha vida, Senhor. Me tira desse caos, me tira do fundo do poço e transforma o meu coração a partir de hoje. Eu quero andar nos Teus caminhos e eu só te peço uma coisa: ajuda-me a perseverar até o fim. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Oh, meu amado, minha amada irmã, olha, eu tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração. Se você orou com todo o seu ser, eu creio que Deus começou uma obra hoje na sua vida. Tome posse de tudo que a Bíblia diz a teu respeito. Acredite no que ela fala, porque Deus é fiel. Amém? Pare de focar nas notícias ruins desse mundo. Pare de ouvir pessoas negativas. Comece a caminhar com pessoas que têm a mesma fé que você, que estão buscando ao Senhor Jesus todo dia, e você vai, com certeza, desfrutar da vontade do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer: você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática.
E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.